talvez aumente um pouco este volume e amanhã pode chegar a casa de 30 milímetros como acumulado. Quinta já começa a ceder e apresentar melhora e o calorão, pelo menos por 2, 3 dias, deve estar se afastando do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Nilo? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Pois é, Paulo. Aqui já Bom Retiro esses dias recebeu uma parte desse temporal, né? Ele é muito localizado. A própria chuva, né? Nós estamos aqui, pelo menos nessa área de Lajeado, com talvez 1 milímetro de chuva esse ano, né? Nós sabemos que em algumas comunidades do interior aí deu umas pancadas bem melhor, 10, 17, né? É assim o verão, né? Agora, se a gente pudesse, vamos dizer, programar alguma coisa para frente, né? A gente olha e não vê. Vê essas chuvas que estão anunciando para até quarta-feira, quinta no máximo, e depois, olha, mais 10 dias praticamente sem algum sinal mais de chuva. Os 30 milímetros anunciados aí seria o ideal por semana, agora nessa época de lavoura. E a gente pegando os dados do relatório conjuntural que a Emater faz semanalmente, a gente nota que algumas regiões do estado, ali na região de Pelotas, da Campanha, de Bagé, uma parte do Vale do Rio Pardo, a região da Serra ali de Caxias, Bento ali em cima, eles estão tendo uma pancada de chuva um pouco melhor, que ajuda um pouco. Já pegando essas outras áreas aí de Santa Rosa, Erechim, Ijuí, Frederico Westphalen, uma parte aqui de Soledade, nós mesmos aqui, né, no Vale, praticamente sem chuva, né, com pancadas muito pequenas. E isso está fazendo com que o milho e a soja, né, tenham já prejuízos bem significativos. Inclusive, uma parte do milho do estado, em torno de 7%, já está sendo colhida, aquele milho super precoce, e uma expectativa aí de 120, 130 sacos por hectare, estão tirando aí 40 ou 50 sacos, né? Então, e um outro agravante, Paulo, uma boa parte dos produtores não financiaram a lavoura este ano, porque eles tiveram boas vendas o ano passado e com aquele dinheiro eles compraram os insumos que precisavam. Então eles não têm Proagro. E o número de laudos de Proagro aumentou bastante pela Emater. Então isso mostra, né, que a situação está ruim. Talvez, eu não sei se o termo certo é isso, talvez o positivo desse momento agora é a qualidade da uva, né, do melão e da melancia, que não tem doença por estar seco, né, e estão muito doces, né, talvez só tentando compensar alguma coisa, né, e a parte de leite também, né. O gado leiteiro, hoje, a pastagem, problemas de silagem, a silagem está sendo colhida aí com 60% da massa verde, né, esperada, e com a qualidade baixa. Então é uma situação aí de dificuldade que se tem pela frente. Esse tipo de coisa, né, Nilo, para quem observa e faz uma retrospectiva, leva a crer e leva a indicar que a evasão, não tanto do meio rural, mas a evasão do trabalho rural, a evasão da finalidade, a finalidade própria que teria a propriedade rural, cada vez vai aumentar mais com esse tipo de situação, né, Nilo? Nosso pessoal não está prevenido para esses efeitos de estiagem. E a prevenção disso aí, ela tem um custo, né, um custo elevado. Se a gente pudesse adiantar esse dinheiro de prejuízo que nós estamos tendo e fazer essas atividades, né, porque são milhões e milhões que serão novamente perdidos pelo estado do Rio Grande do Sul. E é difícil isso aí. O governo do estado ontem anunciava a perfuração de poços e a realização de algumas escavações para açudes, mas são medidas para, né, debelar chamas, né? Não é bem assim perfurar poços agora nessa época. Não, e os próprios poços artesianos estão tendo dificuldade de reposição da água, pois não chove, né? E isso aí é a longo prazo.
se resolve um problema talvez de família, né? Mas não se resolve problemas de criação, de lavoura, né? Então, é uma situação aí que tem que ser trabalhada. E em termos aí de início de ano, eu me lembro de familiares, principalmente meu avô, ele pegava os 12 primeiros dias do ano e ele observava o clima, o que aconteceu no dia 1º, no dia 2, dia 3, e transformava isso por mês. Né? Olha, se o primeiro dia, então janeiro vai ser, não choveu, então vai ser chuva abaixo da média. Choveu lá no terceiro, no quarto dia, vai ser chuva acima ou abaixo. A chuva foi boa, então vai ser boa. A gente sabe que isso aí é empírico, né? É uma história que passa aí vamos dizer assim, de pai para filho, e fica essa coisa aí. O pessoal de mais idade sabe disso aí, né? Nilo, um ouvinte de Boqueirão está lhe questionando sobre mata tudo, deve ser o defensivo. Existem mata tudo para todas as plantas, só não tem para o fumo. Aí O Roundup não derruba o pé de derruba, fumo. Derruba, né? derruba. Mas ele tá, para mim, é uma crítica dele com uma pegadinha. É uma crítica à cultura do fumo, que também está sofrendo muito com a falta de chuva. Ele tira a qualidade da folha, né? E a dificuldade dos agricultores trabalhar com o fumo. Esse senhor é de Boqueirão do Leão. É uma região de cultivo de fumo ali, do Vale do Rio Pardo, né? Vinculado aí, principalmente Santa Cruz Venâncio, né? Mas, Paulo, o nosso tema de hoje é sobre polinização de plantas. Eu botei entre parênteses artificial. A gente sabe que, o pessoal aí que está nos acompanhando, que essa transferência de grão do pólen da flor masculina para a feminina é a polinização, e que dali resulta então sementes, frutos. E a natureza é bastante fértil nisso, porque nós temos plantas que têm no mesmo pé flores masculinas e flores femininas. Tem outras plantas que são só masculina e só feminina, por exemplo o kiwi, né? Mas a coisa não é bem simples assim. Há sempre um momento aí que a natureza interfere nessa polinização. Algumas plantas precisam do vento, e estima-se que 20% das espécies depende dele para que haja a polinização. As plantas aquáticas precisam da água para que leve o pólen e faça a polinização. Mas a grande maioria das espécies depende de seres vivos para polinizar. E entre esses seres, os insetos são os campeões, né? E as abelhas aí, com e sem ferrão, são mais de 20.000 espécies que, de uma certa forma, trabalham com polinização. E há quem diga que 75% da nossa alimentação dependeria desses seres, assim, esses insetos, esses seres animais aí, para a nossa alimentação básica aí. Nós tem muitas vespas, besouro, borboleta, que tem papel importante nisso também. E como exemplo, eu falo sempre o maracujá, que depende de uma mangava, né? Que se não tem uma mangava, não tem o maracujá. Então, a outra é uma vespinha, a blastofaga, que poliniza o figo. Porque o figo tem aquele buraquinho embaixo, Paulo, e ali essa vespinha entra, porque lá dentro do figo é que tem a flor masculina e a flor feminina. E essa vespinha precisa andar lá dentro para que a gente tenha, então, um figo para ser consumido. E outro que o pessoal não se dá conta, o morcego, ele tem um papel importante nisso aí também. Além de comer muitos insetos, muitos mosquitos, ele entra de uma flor para outra, principalmente essas flores que abrem à noite, e faz a polinização através do seu próprio pelo. Ele vai encostando e vai fazendo a polinização. E há quem diga que nós comemos banana, caju, manga, o pequi, a magnólia, o próprio lírios, porque tem o morcego, que ele é um dos principais, vamos dizer assim, polinizadores. As aves também têm um problema têm um papel muito importante nisso aí. São mais de 600 espécies que dependem de néctar se alimentando e polinizam. O mais famoso é o beija-flor, né? Mas tem a cambacica, o colibri, o próprio periquito, a maritaca e tantos outros
pássaros, né, que andando pelo meio das plantas leva a polinização. E cerca de 5% das plantas utilizadas pelo homem dependem da polinização. O próprio milho, né, que é o nosso dia a dia aí, ele tem a flor masculina, o pendão, e a flor feminina, que é o sabuguinho ali, né, a espiga. O que acontece? Ele dificilmente se autofecunda. Ele precisa do vento para que uma planta jogue o pólen na outra planta, para fazer a fecundação. Pelo menos em 95% dos casos isso acontece. Dependendo, então, cada cabelinho aquele da espiga, ele recebe um pólen e forma um grãozinho. Então, nessa época do ano agora, sem chuva, muito seco, aquele cabelinho ele resseca, e mesmo que ele receba o pólen, ele não consegue fazer o grãozinho. Então, nós temos essas espigas aí, toda desdentada, como diz o pessoal, né? Sem os grãos. E o que acontece agora? As dificuldades são cada vez maiores, né, da polinização, porque está aí o problema de poluição, de agrotóxicos, desmatamento, fogo, problemas climáticos, a monocultura, né, grandes lavouras de uma planta só, e isso tem feito, vamos dizer assim, a diminuir todos os polinizadores. E os pesquisadores, Paulo, estão inventando fazer isso de forma artificial. Os cientistas americanos construíram o Robo-Bee. O Robo-Bee é um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena abelhinha que tem um voo controlado e consegue passar nas plantas sob controle de computador, fazendo polinização. E inclusive já estão fazendo células de energia para que ela tenha independência, não precise ficar pendurado num fiozinho. Os cientistas russos criaram uma abelha artificial para polinizar plantas. E os israelenses, eles construíram uma máquina que passa entre as árvores para polinizar amêndoas na Austrália, mas pode ser usada para maçã, cereja, pera, ameixa e outras frutíferas. O que vai dar isso, Paulo? Essas fotografias do Robo-Bee, da abelha russa e da máquina israelense vai ficar junto com o programa depois quando ele sai na coluna da Rádio Independente. Quem quiser, por curiosidade, ver como é que são essas máquinas, estarão ali. Até isso estão inventando. Eu ainda prefiro proteger a nossa natureza, as nossas abelhas, aves e outras coisas assim. Mas tem trator que já anda sem ninguém, faz o trabalho sozinho. Não duvide que esses negócios aí vão dar certo. É polinização artificial. Fecundação in vitro. Também tem já, né? Tá aí, tá acontecendo. E um abraço, Paulo. Vai lá para Rui do Meio, por o Guinter Imich e a dona Clarci, são olericultores, devem estar tendo um trabalho danado aí para manter a sua produção. Também para o João Henrique Meiners e para o Otávio Davis. O Otávio vai estar de aniversário essa semana. Opa! Ele deve fazer uns 80 anos. Deve fazer uns Querido 80 Otávio anos. Davis. Grande vai estar. É. E para a Teotônia, para a Dioneia Wibelin, que também está de aniversário e acompanha o programa. Tá bem, Nilo. Cortês sempre às terças, 5h28, 23,9 a temperatura. O Márcio Steiner atualizando informações da polícia. Isso, Paulo, na manhã desta segunda-feira, ontem, a Corporação de Bombeiros Voluntários Imigrante Colinas Imicol foi acionada por moradores de Imigrante